A nossa parceria com a Quercus dá-nos conta de outros países no top dos produtores de soja: Chile, Paraguai, Argentina e, claro, o Brasil. É nos países da América do Sul, nomeadamente na Argentina e no Brasil, que grande parte da soja produzida em termos mundiais é cultivada. No caso deste último, os solos sacrificados para a produção deste grão situam-se muitas vezes em áreas da floresta amazónica ou do cerrado, uma espécie de savana brasileira, também ela com uma grande biodiversidade. Ainda assim, em algumas dessas zonas, as plantações são usadas para recuperar solos fracos. Qualquer produção intensiva e de monocultura, seja ela de soja, seja de outro cultivo qualquer, terá sempre, obviamente, impactos. E quando estamos numa área que é extremamente vulnerável, porque a riqueza, no caso da floresta amazónica, é toda a biomassa, se nós a retiramos, o solo fica completamente exposto a todos os fatores de erosão. No Brasil, a partir da segunda metade do século XX, a soja foi uma das culturas que apresentaram crescimentos mais expressivos no cultivo e no segmento agroindustrial. O impacto ambiental, contudo, parece não compensar a importância económica de um produto utilizado mais no estrangeiro do que nos países onde é cultivado. A questão é que nós, países mais industrializados, e Portugal, em termos de hábitos alimentares, está pelo mesmo padrão dos países mais industrializados, nós estamos a ser responsáveis pela destruição da Amazónia. Apesar de estarmos a milhares de quilómetros de distância, nós somos os responsáveis, porque a maior parte de toda essa produção de soja é para exportação e ela vai ser incorporada essencialmente nas rações animais. Além das rações, a soja é também utilizada em larga escala na obtenção de óleo para a alimentação humana. Nos dois casos, a maior parte da produção corresponde a áreas de cultivo transgénico. Há essencialmente dois tipos de transgénicos: os que produzem inseticida, o seu próprio inseticida, e os que são tolerantes a herbicida. E, portanto, todas as culturas tolerantes a herbicida, que é o caso da soja, terão efeitos semelhantes. No caso da soja, houve problemas a nível de testículos, do fígado, lesões hepatorrenais. As dúvidas sobre a relação direta da transformação genética deste produto com problemas clínicos ainda persistem. Já relativamente ao glifosato, um herbicida utilizado nas plantações de soja, estudos apontam para efeitos devastadores, especialmente em comunidades indígenas da América do Sul. Há estudos que esses sim incidiram essencialmente sobre o glifosato e já começa a haver então alguma relação entre causa e efeito do glifosato e problemas na saúde. Também problemas ambientais, obviamente, sobretudo a nível da vida aquática, mas a nível da saúde humana, desde nados mortos, defeitos genéticos, portanto, malformações genéticas nos embriões e muitos desses problemas estão precisamente a surgir nas áreas de maior cultivo da soja e nas populações mais expostas às pulverizações pelo glifosato. Em Portugal e na Europa, o cultivo transgénico está limitado ao milho, mas as mesmas limitações não são impostas à comercialização, nomeadamente da soja e seus derivados. Ora, aqui está uma outra matéria importante de considerar neste nosso programa quando falamos de soja, tem a ver com esta questão da própria produção. Não havendo, de facto, capacidade de produzir em Portugal, devemos pura e simplesmente desistir de consumir este produto? Pois devemos, pelo menos, diminuir o consumo deste produto e irmos mais para aqueles que são tipicamente portugueses, as outras leguminosas. E mesmo ao nível da proteína, mais proteína vegetal do que proteína animal. Nós vamos continuar a ter este grande problema, porque nós, europeus, como já passámos por este ciclo, possivelmente agora vamos começar a comer menos proteína animal. Mas a procura vai cada vez ser maior, porque sabemos que os países ditos emergentes, estamos a falar da Índia, da China, da Indonésia, até mesmo o próprio Brasil, que é emergente, estão a mudar os seus hábitos alimentares. Portanto, a procura de carne, por exemplo, nestes países está a ser muito elevada. Ora, se estes países emergentes têm 3 bilhões de habitantes, a Europa, portanto, a Europa e a América do Norte, que são os países ditos desenvolvidos, têm cerca de 1,5 bilhões, é metade.
mesmo que, como nós sabemos que nestes países que se chamam emergentes, há ainda um grande nível de pobreza e não há um grande poder de compra, mas a verdade é que, como eles são 3 bilhões, mesmo que a percentagem com poder de compra seja baixa, é muita gente. E aqui é que está, digamos, há uma dificuldade, porque nós na Europa podemos tentar resolver a situação, mas há outros países que estão com aquela apetência que nós há uns anos atrás estávamos. E isto vai ser uma dificuldade em termos da produção dos bens alimentares, porque o problema nós temos assistido e vemos os dados da FAO, nos últimos tempos, os bens alimentares, os produtos, aquele cabaz de produtos essenciais, que é a carne, os cereais, o açúcar, os óleos, estão a aumentar todos os meses. A FAO tem um índice de levantamento dos preços e o que se tem verificado é que todos os meses há aumento. Portanto, os produtos, os bens alimentares, como está a haver uma grande procura, agora o problema está a ser por parte da procura, os preços destes produtos e, portanto, em termos de futuro, para abastecer, digamos, toda a população, vai ser um processo complicado com esta forma que nós temos em termos de sociedade. Por outro lado, há um aspecto que eu gostaria de retomar, que foi colocado aqui relativamente à questão, disse bem que os alimentos são muito bem regulamentados a nível da Europa. Portanto, a Europa é sabido que tem das maiores exigências a nível mundial ao nível da produção. Os agricultores têm que responder ao bem-estar animal, às boas condições agrícolas e ambientais, aos produtos mais amigos do ambiente. Portanto, há, digamos, uma exigência muito grande. A verdade é que os países que vêm de fora da Europa não têm esta mesma exigência em termos de obrigatoriedade. A nossa única exigência é o estar identificado no rótulo. Mas não, quer dizer, um importador, quando vem um produto do Brasil ou da China, esse produto nós não temos a rastreabilidade desde a produção até, nós temos até a partir do momento em que o agente económico compra o produto e a partir daí sabe-se todo o circuito até ao consumidor, porque depois quando entra na Europa, a Europa existe. Mas até aí, não é por acaso que houve leite, por exemplo, que tinha problemas e que houve algumas... Portanto, digamos, há aqui uma parte para trás que não oferece a mesma garantia do que um produto ao nível nacional. No caso dos pepinos, por isso é que eu há bocadinho também estava a dizer que a Comissão Europeia devia ter sido mais expedita, é que os pepinos, portanto, isto vai ao nível do produtor, da semente. Sabe-se qual é a semente que ele colocou na terra, sabe-se o circuito que aquele produtor, e portanto um lote de pepinos, sabe-se qual foi o operador económico, produtor, que produziu aquele pepino. E era nessa perspectiva que eu dizia que a Comissão Europeia devia muito mais rapidamente ir fazer o percurso ao contrário, ir à Espanha, ver onde eram produzidos os pepinos, no sentido de alertar, porque há esta rastreabilidade. Claro. E aqui não houve esse esclarecimento para a população. Voltando e refocando na questão da soja, continuando no consumo da soja, daquilo que chega até Portugal, estamos a falar sobretudo para Portugal, Ana Gomes, parece-lhe que aquilo que comemos, a forma de consumir, e nós já vamos dar algumas receitas, nomeadamente a tal sopa de miso, mas as formas de consumir a soja já percebemos que de facto podem variar até mesmo no seu valor nutricional, dependendo daquilo que escolhemos consumir. É o caso, por exemplo, dos granulados. Muitas pessoas dizem que de facto não é a melhor maneira de comer a soja. Os famosos rebentos, que por serem crus podem trazer uma série de problemas. Mas que se podem cozinhar, não é? Exato, mas que se podem cozinhar, mas que são muito vendidos um bocadinho com aquela ideia de consuma cru em cima da salada porque faz crunchy, então fica melhor. Há de facto uma escolha mais inteligente para o consumo da soja? Se é uma escolha mais inteligente. Sem dúvida que também depende muito, digamos, dos gostos do consumidor, porque há, perante cada uma destas possibilidades que mencionou, há, sem dúvida, características organoléticas distintas que vão ser aceites por alguns consumidores e que vão ser negados por outros. Portanto, não há uma forma melhor ou pior em termos de consumo. Como eu dizia, e recupero aquilo que disse há pouco, nós temos em cada uma destas formas, portanto, ou a proteína texturizada, ou digamos que é incorporar o nosso grão
diretamente na forma de farinha, por exemplo, em tortilhas ou em massas, talvez até seja a melhor forma de nós consumirmos a soja. Não só contribui para as características textura e a crosta, digamos assim, mais agradável do pão ou dos outros produtos que serão produzidos a partir daí, mas teremos a proteína, teremos a fibra, que aqui sim a fibra é interessante do ponto de vista nutricional, porque promove a função intestinal, e a proteína é aquela fonte económica, digamos assim, de nós veicularmos os aminoácidos portanto, para o consumidor. No entanto, eu tenho que fazer aqui a ressalva, a soja, enquanto leguminosa e todas as restantes leguminosas, portanto, do ponto de vista nutricional, em termos no que diz respeito à proteína, não é uma proteína completa. Portanto, nós, e daí o nosso célebre arroz e feijão, ou portanto, que nós importamos do Brasil, exatamente. Aí sim é que nós temos a combinação completa e necessária, portanto, para termos o aporte em todos os aminoácidos importantes e necessários para o desenvolvimento humano. Portanto, eu não gostaria de focar, ou não tenho como escolher a forma mais inteligente, digamos, de consumir a soja, mas diria que poderíamos escolher aquela que nos oferece uma forma mais equilibrada, portanto, de incorporarmos na dieta estes nutrientes que acabei de mencionar. Mas que podem ser encontrados noutros. Precisamente, e era exatamente que ia terminar com essa frase. O que nós podemos perfeitamente encontrar nas restantes leguminosas. E mais, evitamos todas estas questões de impacto ambiental, não é? Portanto, que foram aqui mencionadas, nomeadamente o transporte de longo percurso, o efeito estufa. E podemos, inclusivamente, até contribuir para o bem dos nossos solos, se produzíssemos as leguminosas aqui Por em exemplo, Portugal. havia não é? uma prática que foi completamente abandonada em Portugal, aqui há uns anos atrás, que era o feijão era produzido nos mesmos terrenos de um milho, Claro, porque havia ali uma complementaridade. Exato. Em todo o mundo. As leguminosas têm essa vantagem, Os antigos é que sabiam, não é? pela Mas simbiose. esta questão de, afinal, a soja é ou não um substituto da carne? É a grande pergunta que... Um substituto como? Isso quer dizer? Substituto, ou seja, os vegetarianos, como não comem carne, comem soja. Essa frase parte do pressuposto que é preciso comermos carne. Que para mim é um pressuposto errado, porque podemos viver sem comer carne, então não tem que haver um substituto. A ideia é que nós temos um mito associado à nossa cultura, que é o mito da proteína, que é a ideia de que temos que comer imensa proteína. Isso começou com o estudo da nutrição no século XVIII e está a começar a mudar agora, mas como a proteína que constrói os tecidos, nós ficámos, os nutricionistas da altura, ou do século XIX, peço desculpa. Sim, ficaram um bocadinho reféns dessa ideia. Ficaram fãs da proteína, o que é uma asneira. Então, o que nós temos neste momento é que as pessoas comem quantidades muito, muito maiores de proteína do que aquilo que deviam comer. E então, quando deixam de comer carne, ficam preocupadíssimas com a proteína. É super fácil, e a Ana Gomes acabou de dizer isto há pouco tempo, é super fácil termos um aporte proteico diário sem comer carne ou sem comer produtos animais. Eu não estou a dizer que as pessoas devem fazer isso. O que eu estou a dizer é que é possível se quisermos. Portanto, eu não pretendo que as pessoas se tornem todas vegetarianas. Acho que seria bastante melhor para o mundo, mas pronto, cada um tem as escolhas que quer. Agora, as pessoas não têm que ter esta ideia de que se não comerem carne tem que ter um curso universitário para saber como é que vão de comer. E não é verdade isso, não é todo verdade. Nem é preciso saber o que são aminoácidos, nem quais os que estão em falta aqui ou ali. Basta ter uma dieta diversificada, basta ter, como disse Ana Gomes, algum instinto comer, também, por exemplo, cereais e leguminosas, cereais e oleaginosas, e facilmente temos um aporte de todos os aminoácidos essenciais no que toca a ter uma Mas esta, de facto, Ana, e muitas vezes também aqui em conversa com outros parceiros, percebemos que olhando para a roda está tudo lá. Portanto, se fizermos aquelas combinações como lá estão, mas se tirarmos a carne e o peixe, se tirarmos a proteína animal, teremos obviamente que compensar nomeadamente nesta fatia das leguminosas, dos frutos secos, etc. Precisamente, não é? precisamente. Compensar no sentido